A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Com alegria na alma, estamos de volta para mais um vídeo para falarmos da palavra do Senhor. Hoje nós estudaremos sobre o discípulo e a temperança, mais um precioso ensino para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. E eu quero agradecer a você que tem compartilhado os nossos vídeos. Continue fazendo assim, para que o nome do Senhor seja glorificado e vidas mais distantes possam conhecer, entender e viver segundo a vontade de Deus, que é a melhor e a única maneira do homem na terra desfrutar da felicidade, da alegria, da paz e de tantas outras virtudes que a Bíblia nos apresenta. Somente através dela que poderemos desfrutar das bênçãos do Senhor. Quero te convidar para lermos a palavra do Senhor. Em seguida nós vamos orar, agradecendo pela leitura da palavra. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Oremos. Querido Pai, em o nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade tão singular, tão ímpar de estar aqui, Senhor, falando do Teu amor, trazendo conhecimento dos meus irmãos, mais um pouco da atuação da palavra. Nos ensina, nos orienta, nos ajuda, nos capacita, para que possamos cumprir fielmente o que está escrito. Em o nome de Jesus, amém e amém. Querido irmão, querida irmã, de fato, este assunto é importantíssimo para nós. O discípulo e a temperança. É como devemos nos comportar, no falar, nas nossas ações, pensamentos, etc. E isso é bom aprendermos para que possamos nos policiar cada vez mais e fazermos melhor a obra do Senhor nesta baixa terra. A nossa lição de número 6 da revista Discipulado 2, ela está apresentada aqui em dois principais tópicos. O primeiro vai falar da necessidade de autocontrole e segundo, causas da intemperança. Bom, nós lemos o texto que Paulo escreve aos irmãos da cidade de Gálatas. E esse texto fala da virtude do Espírito Santo, ou, para uma melhor compreensão, o caráter de Cristo. Todos nós que servimos a Deus, sabemos que, ao representar Jesus, ele trouxe algumas orientações basilares para a nossa fé, para que pudéssemos ter a compreensão correta na nossa atividade na terra, no nosso testemunho como crente. Primeiro, o Espírito de Deus que estava sobre Jesus fez com que ele fizesse a obra e sinais acontecessem naturalmente no meio do povo, através do poder do Espírito Santo, poder restaurador, santificador, curador e etc. E em Jesus estava essa virtude. Como representamos Jesus, é necessário nós termos entendimento que precisamos do poder do Espírito Santo e precisamos também da virtude do Espírito Santo, o lado sobrenatural do Senhor Jesus e o lado espiritual de Jesus Cristo. Assim, podemos definir a vida do cristão com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas ações, com os seus pensamentos, etc. Nós, como cristãos, devemos ter em mente esta questão de sermos munidos do poder do Espírito Santo, Atos 1:8, dunamis, e sermos também
possuidores da virtude do Espírito Santo, para que não haja fanatismo, para que as pessoas não busquem mais poder e a sua vida em si não demonstra nada de Cristo, ou ser uma pessoa que tem a presença do Espírito, a virtude do Espírito Santo, mas os sinais não lhe acompanham pelo fato da pessoa não ter essa fé de que Deus é poderoso para realizar muito mais daquilo que pedimos e pensamos. Então tem que haver esse equilíbrio, ter a graça e ter o conhecimento. E é isso que nós estamos nos propondo ao aprendermos a palavra do Senhor. Ter o conhecimento do poder do Espírito Santo, mas também da virtude, do caráter de Cristo na vida da igreja, na vida do cristão. E esse ponto desta lição fala sobre o discípulo e a temperança, que é uma das virtudes apresentadas pelo apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas. E essas virtudes que estão apresentadas em 9, elas podem ser classificadas em 3 formas. Primeiro, as 3 primeiras virtudes vai falar do nosso relacionamento para com Deus. Fala sobre o amor, gozo, paz, gozo, alegria e também paz. É o nosso relacionamento para com Deus. Depois temos a longanimidade, a benignidade e a bondade. Isto fala a respeito do nosso relacionamento com o próximo. As 3 últimas, que vai falar a respeito da mansidão, da fé, da temperança, isto está relacionado, ou são características que diz respeito a nós como cristãos. Amém? Todas elas devem ser colocadas na prática. Eu devo ter um relacionamento com Deus, porque sem Deus, sem a palavra dele, eu não sou nada, você não é nada. Eu devo ter um relacionamento com os meus irmãos para que eu possa colocar na prática aquilo que eu tenho recebido do Senhor. E eu tenho que me amar e amar a palavra do Senhor para que ela venha modificar todo o meu ser, para que eu tenha as características de Cristo, que era manso, que tinha um domínio das coisas e que tinha esta fé inabalável para fazer o que fez e que serviu para nós como instrução, como orientação na nossa caminhada cristã. Bom, o primeiro ponto, necessidade de autocontrole, está aqui dividido aqui em 3 partes, ou apresentadas aqui em 3 partes. A necessidade do autocontrole nas palavras, nas ações e nos pensamentos. Palavras, primeiro, ações, segundo, e pensamentos, terceiro. Esse autocontrole nas palavras, há um ditado popular que afirma: não devemos falar o que sabemos, mas sim sabermos o que falamos. Eu posso ter uma informação, eu sei de uma informação, mas essa informação talvez não seja verdadeira e eu posso me prejudicar. Isso pode trazer um desconforto para mim, para quem está me ouvindo, e causar um problema muito sério. Porém, se eu e você sabermos o que estamos falando, então nós temos aí a porcentagem muito grande, ou posso dizer a porcentagem total, de acertar nesse autocontrole nas nossas palavras. Sabermos o que estamos falando. Por isso que torna-se necessário nós estudarmos a palavra de Deus, os ensinos, as doutrinas, para que nós não sejamos tomados pelos ventos de doutrinas que existem por aí. Ter o conhecimento da palavra é fundamental para nós sermos instrumentos para dissertar, para ajudar aqueles que porventura estão andando, como disse Jesus, como ovelhas perdidas, errantes, sem ter alguém que conduza, sem ter um pastor, sem ter uma palavra, sem ter um direcionamento. É necessário o discípulo de Cristo ter esse conhecimento. Você, meu querido irmão, novo na fé, que está começando essa nova caminhada com Cristo, é necessário você aprender, e foi Jesus que fez o convite, aprender de mim, que sou manso e humilde. Como é que eu aprendo?
com Jesus, baseado na Santa Palavra, no que está escrito, que também ele usou na época que estava aqui na Terra. Ele se defendeu dos 3 ataques ferozes da nossa alma, baseado no que estava escrito. Da mesma forma, nós vamos vencendo, vamos conquistando espaço, vamos exaltando o nome de Jesus, sendo bênção na nossa caminhada, se nós colocarmos o que está escrito. Então, precisamos ter necessidade de autocontrole nas palavras. Tiago escreveu em sua carta que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear toda a língua. Por que a Bíblia tem esse cuidado em fazer esse alerta com relacionamento ou relacionado à questão das nossas palavras? Porque nós somos tendenciosos devido ao vírus do pecado. Podemos falar coisas que não sabemos ou falar coisas que alguém inventou, que alguém criou e cair na onda. A internet está aí, muitas informações que chegam, alguns pensam que é verdade, acabam compartilhando coisas que às vezes não são verdades, ou são exageros, ou são tendenciosas para que grupos maiores circulem aquela informação. E se nós não tivermos cuidado, nós podemos cair na mesma armadilha. Amém? Devemos ter controle, como falamos nas palavras. Veja o que diz, vamos trazer aqui alguns textos. Salmo 34, 13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Nós precisamos ter esse comportamento, porque os nossos lábios são santos, foram consagrados para servir ao Senhor. O proverbista Salomão, capítulo 13 de Provérbios, verso 3, ele diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muitos seus lábios se destrói. Aquela pessoa que fala demais, fala exageradamente, fala coisas que nem sabe, porque quer falar. Então deve ter esse cuidado a pessoa. Devemos abrir nossa boca, sim, falar do Evangelho, sim, mas aqui o que nós estamos falando é o do autocontrole para não sermos contaminados e falarmos coisas que desagradam ao Senhor e pode prejudicar o nosso próximo. Devemos também ter a necessidade de autocontrole nas ações. Todos os dias nós somos tomados a tomar decisões. E nessas nossas tomadas de decisões, nós podemos nos prejudicar se nós não usarmos a palavra de Deus. Devemos ter esse cuidado naquilo que vamos falar e na decisão que vamos tomar. Todos nós passamos por isso. Você novo na fé, você que é mais experiente na fé, todos nós somos tentados. Todos os dias temos que tomar decisões. E se nós não tomarmos a luz da Bíblia, podemos nos prejudicar. Nós temos diversos exemplos na Bíblia de homens que tomaram decisões corretas, mesmo confrontando algumas coisas, mas foi necessário fazer assim para a glória de Deus Pai e para benefício da sua própria alma. Temos o caso de Daniel capítulo 1, versículo 8, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho em que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, ou seja, ele não queria fazer parte daquelas comidas que eram consagradas a demônios, e eles comiam. Os caldeus, para eles eram normais. Para o cristão, como nós sabemos, quando nós vamos nos alimentar, primeiro a gente apresenta o Senhor, agradece a Ele. Senhor, muito obrigado pela comida que o Senhor me deu, obrigado. E nós não devemos
nos contaminar com as iguarias que o mundo oferece. Todo o nosso viver, meu querido irmão, minha querida irmã, deve ser para a honra e glória do Senhor. O mundo está cercado de convites, de iguarias, mas nós somos servos de Deus. Nós não devemos nos contaminar com as coisas oferecidas pelo inimigo da nossa alma. Terceiro, temos que ter essa necessidade do autocontrole nos pensamentos. Temos vários casos que aconteceram, inclusive, com o homem segundo o coração de Deus. Antes de ser segundo o coração de Deus, ele cometeu um pecado. Ele adulterou. Por causa desse adultério, houve uma morte. Foi um pecado muito grave. Caso do rei Davi. Mas Salmo 51 é um salmo que traz esse arrependimento do salmista. Ele não queria que o Espírito de Deus se ausentasse dele. E pelo seu arrependimento, Deus, com a sua infinita misericórdia, lhe perdoou. E ele então começa a viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. Tanto que a Bíblia o considera como um homem segundo o coração de Deus. Pelo seu procedimento e reconhecer a sua falha, em ter errado, mas ter pedido perdão, e não só ter pedido perdão, mas a partir do pedido perdão, ter vivido uma vida agradável aos olhos do Senhor. Assim somos nós. Podemos falhar? Podemos, mas devemos pedir a Deus que nos ajude a não falharmos, a não errarmos, para que isso não torne algo costumeiro em nossa vida. De pecar, Deus é perdoador, então eu vou pecar, Ele vai me perdoar. Claro que Ele perdoa. Mas nós não devemos provocar o Senhor. Devemos entender que uma vez falhando, errando, é deixar de lado e prosseguir agora servindo ao Senhor. Pedindo sempre a ajuda dEle, porque o inimigo é sagaz, é terrível. Ele pode provocar você, meu querido irmão novo na fé, a você praticar alguma coisa. Agora, se porventura você deslizar, você errar, não se desespere, corra aos pés do Senhor, peça perdão, mas não saia da presença de Deus. Não largue Jesus por nada, porque sem Ele nós não somos nada, e sem Ele nós não vamos adquirir a nossa salvação. Causas da intemperança. O mal que se contrapõe à virtude que você estudou chama-se intemperança. Ela tem atuado no mundo com muita ênfase e causado toda esta imoralidade que a gente depara a cada dia através dos veículos de comunicação. A intemperança tem levado muitos a perder o domínio próprio e cometerem autênticas loucuras como homicídios, suicídios, roubos, estupros, etc. E conduzindo a humanidade a naufragar em um verdadeiro mar de lama. As drogas são as campeãs na triste estatística que demonstra a destruição do ser humano por falta de conhecimento de Deus. Causas da intemperança levam o homem a ficar mais distante de Deus. Temos aí o álcool, temos o fumo, temos a glutonaria, temos a sensualidade. Aí Paulo, o apóstolo Paulo, nesse mesmo livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ele, no versículo 19, ele diz algo que é muito sério. Ele diz que pessoas que cometem essas coisas, elas não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. Para nós que somos crentes em Jesus, já passamos por este caminho de pecado, nós não devemos mais querer voltar aos rudimentos, às iguarias, aos erros cometidos. Não. Precisamos agora viver uma vida de total dedicação ao serviço do Senhor,
para que a palavra dele venha nos santificar mais e nós venhamos a nos parecer mais com Cristo, venhamos a nos parecer mais e mais como familiares, como filhos de Deus. Então, Gálatas 5, versículo 19 ao 21, Paulo diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes os disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Devemos agradecer ao Senhor, porque agora estamos fazendo parte do reino de Deus, que nos traz essas informações do fruto do Espírito, para que possamos praticar e cada vez mais nos santificarmos e nos tornarmos mais agradáveis aos olhos de Deus. Nós encerramos essa lição, dizendo o seguinte: você concluiu através desta lição que é necessário o cristão ser temperante. Se você ainda não goza desta prerrogativa, não se desespere. O importante é o seu desejo de possuir esta qualidade, produzida pelo fruto do Espírito. Peça a Deus esta sublime virtude e exercite a sua força de vontade. Prove para você mesmo que é capaz de alcançar o autocontrole. Se não conseguir de imediato, insista até superar todos os desejos que o impedem de ser um autêntico servo de Deus. Ele lhe dará a vitória, pois muitos conseguiram vencer esta batalha. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus te abençoe, minha querida irmã. Você, novo convertido, que está recebendo este alimento espiritual, se firme na presença do Senhor. Eu sei que não é fácil. Por não ser fácil, nós temos que tomar posse pela liberdade que temos da palavra de Deus e pedir ajuda dele pela possibilidade que temos, por intermédio de Jesus, de conversar com o Pai e pedir ajuda dele. Você, meu querido irmão, mais experiente na fé, passe essas informações para outras pessoas, ajude outras pessoas e assim vamos procurar fazer do nosso país, do nosso mundo, um mundo melhor, pois a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E esse Senhor, ele ensina, ele educa, ele trabalha todos os dias para o bem da humanidade. Que Deus te abençoe e me abençoe. Amém, amém. Até a próxima oportunidade.